Bom, vamos começar a segunda atividade, SEI, às 12 horas e 40 minutos, né, do dia 19/8. Listar mais 5 tópicos. Eu vou estar falando sobre documento de informação, né, que é continuidade desse requerimento que eu fiz na primeira sessão, primeira atividade. E eu vou dar um andamento e apresentando mais 5 tópicos, talvez até um pouco mais, mas o meu intuito é ser um pouco mais breve do que o outro vídeo. Então eu vou tentar ser o mais breve possível desse agora. Então eu já vou direto para o que interessa. Eu vou criar um novo documento, então eu vou incluir documento e vou dar andamento aqui, como se eu estivesse na minha sargenteação lá na companhia, né? Hoje comandada, a sargenteação é comandada pelo comando da companhia, o nosso futuro capitão Adonias, que será, se Deus quiser, agora promovido, até então primeiro tenente, e o sargento mais antigo, segundo sargento Jorge, já com CAS. Então, como se fosse eu lá na segunda CIA, na sargenteação, como eu disse, né, alguns documentos aqui que serão inseridos, né, um deles que eu vou fazer é o documento de informação, né, e a ficha individual que eu vou também inserir, que seria feito também pela sargenteação, nossa funciona assim, né, e um despacho, né, que eu vou pegar logicamente todos os modelos, senão não dá tempo, né, como se fosse o comandante fazendo, né, e tendo ele assinado, para poder finalizar o processo, né, vou salvar o processo em favoritos. Na verdade, até salvei ele em favoritos para poder dar uma maior celeridade, que tempo urge, né? E também vou colocar uma anotação, que eu não coloquei nenhuma anotação, né, no processo, né? Assim, então, eu vou elencar 5 tópicos, talvez até mais, mas vamos ver se eu não levar muito tempo, devido a eu não ser tão ágil assim, ok? Então, nós vamos incluir um novo documento, né? É um documento de informação, vou pegar um documento modelo, logicamente, como eu disse a vocês, ao comandante, né? Logicamente o comandante que vai estar vendo, ao senhor comandante, está aqui o modelo, né? A descrição vai ser informação, né? Nome da árvore vai ser, vamos ver o que eu vou colocar. Vou colocar novamente informação, porque a numeração dela, ela já vai sair lá. Os interessados continuam o mesmo assunto, pareceres e despachos. Novamente restrito, né? Controle interno, logicamente, né? Não sei qual o teor, que eu não cheguei a ler o parecer, e vamos salvá-lo e vamos ver como fica na nossa árvore, tá? Como eu suspeitei, vai ficar informação 3, informação 3. Como eu não quero dois nomes, eu vou novamente consultar o andamento do documento e vou alterar esse documento. Então eu vou tirar a descrição do objeto e ele vai permanecer apenas com um nome. Desculpa, eu vou alterar o documento e vou tirar o nome da árvore, porque se ele já é de informação, ele já vinha automático, ele não precisava ter colocado, logicamente. Então eu posso corrigir, eu vou corrigir meu documento e ele vai sair a informação. Essa informação, logicamente, ela vem do comandante da companhia, né? Aqui está dizendo 13 de março, eu não vou alterar esse documento, que realmente ele é um documento que foi feito pelo nosso comandante,
mas é só título de informação. Aqui está, como se eu tivesse realmente feito esse processo, nem como se eu estivesse lá na sargenteação, né? E o nosso comandante, logicamente, né, o iria assinar. Porém, não vem ao caso, eu não vou disponibilizar para assinatura, é só título de conhecimento, né? E trocaria aqui, logicamente, né, o meu nome. Eu vou pegar aqui o nome completo, que seria mais rápido, já pega logo aqui então, em vez de digitar. E já vou editar o conteúdo, logicamente. Vou editar o conteúdo e vou colocar somente o meu nome, para ser mais sucinto e mais rápido, né? Eu não vou mudar nada desses documentos, porque senão vai levar muito tempo. Aí nós não teremos tempo para isso. O tempo urge, como eu disse, o tempo ele demora bastante para fazer o que eu quero aqui. Mas a título, só para título de informação, conhecimentos, né, explanar um pouco do que eu entendo, um pouco que eu conheço do SEI, não é muito, graças a Deus estou aprendendo. O SEI não é ferramenta muito difícil, tem que ter prática, né, e como eu sou do serviço ostensivo, então a gente não está tão inteirado assim, mas estamos tentando, logicamente, e o SEI está sendo muito bem-vindo, muito ágil. Agora, eu já criei a informação, ela está pronta, como se fosse pela P3, desculpa, pela sargenteação da segunda CIA. Então, a própria sargenteação da CIA vai inserir um documento, né? A ficha individual. E essa ficha individual, eu já fiz a questão, baixei aqui no meu próprio PC. Eu baixei, só que eu vou ter que novamente incluir, né, nesse terceiro passo, incluir novamente a ficha individual, né, para que conste, né, o trabalho, né, o tempo que ele trabalhou, se eu faço jus, se eu tenho tempo, né, para poder tá fazendo jus à minha LE. Eu vou anexar um objeto. Se o processo ele é interno, é para controle interno, o objeto a ser anexado, como eu trouxe ele de outra plataforma, digamos assim, ele vai ter que ser anexado como um documento externo. Um tipo de documento, né, vai ser ficha só tem ficha e ficha funcional aqui para mim, ela não aparece outro tipo. Vou deixar a ficha, né? O número vai aparecer automaticamente. Nome da árvore eu vou colocar individual. Pronto. A data do documento que eu anexarei será a data de hoje, logicamente. Ele foi digitalizado. Na verdade não foi digitalizado, foi baixado, então ele é na ata digital. Não vou colocar remetente. Interessado sou eu mesmo. A classificação por assuntos. Vou colocar o protocolo, né? Logicamente. Não vou deixar observação, né? Porém, vou colocar acesso restrito novamente. Poderia deixar o artigo 24, logicamente. O artigo 26, controle interno. Mas como se trata de informação minha pessoal, eu vou selecionar a informação pessoal. E agora eu vou anexar o arquivo a qual eu baixei, que está aqui, ó, a ficha individual, Sargento Zambuja, e vou abri-lo. Aqui está
o meu processo, a minha ficha individual, partes dela, logicamente, que eu selecionei, que eu queria que aparecesse, e vou clicar em salvar. Ficha individual. Novamente, né, o bom do SEI é que você fez um documento oficial, né, e ele te dá a ferramenta necessária. Já coloquei ficha individual, eu vou colocar aqui Sargento Azambuja também. Vamos lá, vamos colocar que fica mais completa, né? Então, eu vou colocar aqui individual segundo SGT Azambuja. Porque quando o interessado olhar, ele vai saber que é endereçado a mim. Ele não vai precisar nem abrir o documento, como explicado. A pessoa simplesmente vai ler o documento e já vai saber que se trata da minha pessoa. Eu vou salvar novamente. E como podemos ver, agora ele já saiu bonitinho, mais completo, né? A documentação está ótima, como podemos ver, né? Então agora nós vamos elencar outro ponto, né? Eu vou criar um despacho, né? Outro documento, vou criar um despacho como se fosse o nosso comandante, fazendo ele, né? E assinando logicamente. Então eu vou criar esse despacho, né? Vou pegar um documento modelo, logicamente, como eu já tenho aqui já um processo já modelo, né? Porque senão levaria muito tempo. Eu já vou usar esse modelo, logicamente. Despacho simplesmente despacho. Essa aqui eu não vou colocar como se fosse o comandante, como agente orientado. Então vou deixar como se fosse despacho número 10. Pronto. Interessado está aqui. Pareceres de despacho. Também já está classificação, assunto. Não vou colocar nada de observação. Acesso restrito. Controle interno. E vou salvar e vou ver novamente como está o meu despacho. Vou fechá-lo aqui. E ele apareceu logicamente aqui. O despacho, ele não saiu a numeração. Vou novamente, não saiu da forma que eu queria. Eu vou consultar, alterar documento. Eu vou colocar o número da árvore, o nome da árvore como 10. Vou salvar novamente. Agora ele aparece. É muito boa a ferramenta, ela é impressionante. Apesar da gente estar aprendendo, a gente se surpreende, né, que eu sou do tempo que ainda a gente fazia mão, comandante. Então é coisa nova todo o tempo. Eu realmente tô muito satisfeito. Eu gostei muito do SEI, né? É uma ferramenta complexa às vezes, mas muito boa. E aqui está, incluir um despacho do comandante, né? Porém, eu quero fazer também para mais um quarto item ou quinto item. Eu quero fazer algo mais nesse processo. Digamos que eu quisesse agora. Eu sou sargenteador, estou na sargenteação e a documentação está toda pronta. E eu quero mandar para apreciação ou para ciência do nosso comandante. Eu vou enviar para ele, né? Claro que eu não fiz nenhuma parte pedindo para eles tomarem ciência do processo. Quem faria isso em tese é o comandante superior, né? Logicamente que ele espera o documento e fala: não, olha, dê ciência nesse documento, olhe e dê ciência no documento, ou olhe o processo e dê ciência no processo. Como o comandante já explicou, deveríamos ter conhecimento de todo o teor da conversa. Então, digamos que nesse tópico 4 eu queira que o comandante ou quem que seja queira dar ciência ou queira ter conhecimento do teor de todo o processo. Eu vou clicar em enviar processo e vai estar aqui
as unidades que eu quero que ele vai tramitar. Aí eu vou colocar aqui. Aí você escolheria aqui no caso, logicamente PM, né? Mas eu não vou fazer isso. E manter logicamente o processo aberto na minha unidade atual. Logicamente, manter ele aberto aqui, né? Se eu quisesse colocar a data para retorno, ia na data certa, clicaria e me daria a data correta aqui, digamos aqui dia 26, né? Ou prazo em dias, 8 dias úteis, mas esse não é o meu interesse. Feito o processo, aí era só enviar que ele está pronto para ser apreciado da forma necessária. Mas ainda não é esse a minha intenção. Terminado o processo, né, eu vou querer fazer algo a mais com ele. Né, por exemplo, eu quero ter futuramente eu tenho um modelo. Nesse caso aqui, eu usei um modelo de documento diferente, um modelo diferenciado para eu utilizar como modelo, né? Eu usei o processo ao qual o Cabo PM Stevanelli criou, mas eu quero ter o meu próprio processo, eu quero ter, né, algo que seja meu. Então eu vou pegar esse processo, eu vou finalizar ele, né? Eu vou finalizar o processo. Se eu quiser que alguém assine o meu documento, eu vou incluir ele em bloco para assinatura. Tá? Digamos que tem um documento aqui que é para o comandante tomar ciência, né? Mas também tem um que ele vai precisar assinar. Desculpe, bloco interno é para arquivo. Eu vou querer arquivar o meu documento. Eu vou arquivar ele aqui em CAS PM. Correto? Eu vou arquivar ele em CAS PM 2023, ao qual nós já estamos trabalhando. Certo? E o meu documento já está salvo em bloco dentro desse documento CAS PM. Eu vou aqui e vou ter acesso a ele. Está aqui, né? Eu não finalizei, logicamente, né? Como os senhores viram, eu apenas só salvei ele em bloco de assinatura, né? Que ainda não vou finalizar, logicamente. Assim que eu terminar aqui, eu vou finalizar, né? Mas vamos para outro passo. Eu quero um modelo de requerimento para mim, que ele já está no meu nome, já está belezinha. Eu vou salvar o meu documento. Eu quero ele salvo em uma área minha. Aí eu vou querer salvar apenas ele. Eu vou assinar, logicamente. Vou assinar meu documento, que eu não tinha assinado ainda. Vamos assinar. Código público ativado. Está assinado o meu requerimento. Correto? Aí eu não posso salvar o meu requerimento, logicamente. Isso aqui é para mim incluir em bloco de assinatura. O meu requerimento, após assinado, ainda ele está em branco, ele não foi mandado para outra área. Após a minha assinatura, eu ainda posso redigir ele. Se houver um erro, alguma coisa, eu já posso ainda consertá-lo. Eu posso mexer alguma coisa dele. E se eu dei ciência no meu processo, no meu requerimento, mesmo
ele sendo o meu requerimento, não posso mais mexer nele, porque a caneta ficou preta. Ele está apresentável para mim, ele está. Eu posso, inclusive, alterar o teor do documento. Eu poderia tirar aqui, deixar só Sargento Azambuja, né? Podia adicionar uma descrição, porém, no corpo do documento, eu não poderia mais trabalhar, porque ele não aparece a aba para que eu possa redigi-lo. Então, ele já estaria finalizado. Aí, se não, mas eu errei o documento, assinei, cliquei em ciente, ou o comandante lá clicou em ciente no meu requerimento, né? Aí o documento fechou, a canetinha ficou preta, e agora? Aí eu vou ter que fazer uma errata e incluir, né, para que eu possa tá utilizando esses documentos, para estar refazendo o meu documento. Aí nesse caso, logicamente, eu faria uma errata, ela estaria aqui embaixo e eu utilizaria o ordenar árvore. Digamos que eu fiz errata, ela saiu aqui embaixo. Eu vou selecionar, vou clicar em... Digamos que o despacho seria a minha errata, mas ela tem que ficar aqui embaixo do requerimento ao qual eu errei. Eu vou pegar a setinha, vou acioná-la para cima. Opa, vamos selecionar o despacho. Acionei o despacho e vou acioná-lo para cima. Deixei junto com o requerimento. Logicamente, não é só como se fosse uma errata que eu tivesse. Errei o documento, errei o nome, eu errei a data, né? A data foi antes ou foi muito longo, prazo demais, com 3 meses de antecedência ou 2 meses de antecedência para solicitar a LE, enfim, né? Mas ficou muito longo, ou ficou muito curta, perdi tempo, comi barriga aqui, e a LE eu pedi um prazo muito antecipado, ou tá muito em cima. Aí eu faço a errata e já mando ela para cima nesse despacho, ok, e salvo o documento e o despacho foi lá para cima. Mas esse despacho não é o caso, eu vou colocá-lo de volta no lugar dele, né? Que não é o meu intuito deixá-lo lá, só para teste, só para o exercício. Cara, salvo de novo, o meu despacho volta para o lugar que está. Agora que eu já fiz os 5 tópicos, então eu vou colocar uma anotação nesse processo. Vou colocar uma anotação nele, né, para saber. Para isso aqui vou colocar aqui requerimento LE SGT Azambuja. Desculpe, eu vou colocar em letra maiúscula. Requerimento LE Sargento Azambuja, terceiro quinquênio. Salvei, já está salvo no meu documento a minha anotação. LE Sargento Azambuja, terceiro quinquênio. Mas não gostei. Então tá bom, então vamos removê-la. Deseja remover a anotação? Sim. Ou então na hora de enviar o processo, a gente também tem essa opção de remover as anotações. Beleza? É isso, comandante, né? Tô treinando, ainda chego lá, vou ficar bom nisso, eu tenho certeza. Sei, né? Eu vou finalizar o processo, vou concluir ele, né? Eu já salvei ele em meus favoritos, logicamente, né? Adicionar aos favoritos.
Ele já está aqui, tá vendo? Ó, treinamento SEI. Então, como eu já salvei lá em favoritos, que eu sabia que o tempo ia correr, ele já está salvo para mim. Logicamente, quando eu quiser trabalhar nele, já está em meus favoritos. Então, não há o que se discutir. Terminado o meu processo, já não tem mais o que fazer nele. Ele já tem o requerimento. Aí tem informação ao qual o meu comandante direto, primeiro-tenente Edonias, após analisar, deu parecer favorável, né? Aí a nossa sargento de ação já incluiu a minha ficha individual e tem o despacho do comandante. Aí vai ser outra série de documentos, mas enfim, isso é para outra situação. E aqui está o processo. Podemos a qualquer tempo, por enquanto, antes de eu finalizar, antes da canetinha ficar preta, logicamente, né? Ou preta também, não importa. Aqui a qualquer tempo eu posso estar também excluindo os documentos e refazendo ele, logicamente, ao tempo oportuno. É lógico, se fosse necessário. Então, para hoje, eu vou concluir o meu processo e aqui está finalizado. Logicamente que ainda eu posso iniciar um processo relacionado, eu posso consultar o processo ainda, né, que ele ainda abre abas, né, ainda eu posso adicionar ele aos favoritos, né, tá finalizado, mas como eu já disse, eu já finalizei ele, como eu já disse, eu já adicionei ele, né, já está lá nos meus favoritos, então não tem mais, como eu fiz a anotação e removi, né, não vou fazer novamente a anotação, né, e finalizei meu processo, eu concluí, mas eu esqueci de um documento, eu preciso daquele documento, coisa e tal, ou ficou inacabado, ou por um erro meu, concluí sem querer, apertei a tecla errada, aí eu vou lá e reabro o meu processo, reabri o processo, ele está aqui novamente pronto para reedição, né? E aqui, se eu quiser colocar algum comentário, eu posso adicionar um comentário, logicamente, né? E se eu enviá-lo para alguma autoridade ou para algum local e quiser que ele retorne para mim, né, eu insiro o controle de prazo como foi, né, exposto no próprio documento. Para hoje é só, e fica aqui, comandante, com esta atividade.